O meu nome é João Manuel Dono Silva Torrão, nasci em Baudilho, precisamente nesta rua, há 59 anos e uns meses. Sempre vivi em Baudilho, vivi aqui, casei aqui, só simplesmente mudei de rua. Os seus pais e os seus avós já eram de Baudilho? Toda a Sim, família? sim, todos eles eram daqui. Portanto, a minha avó, eu basicamente vivi com a minha avó, a avó materna. O meu avô materno conheci-o já muito tarde, porque ele foi para o Brasil, ainda a minha mãe solteira, e os meus avós paternos nunca os conheci, porque mesmo até o meu pai mal os conheceu. Os meus avós paternos morreram com o meu pai, tinha o meu pai 2 anos, portanto não cheguei a conhecer. E portanto foi basicamente com a minha avó materna, que vivia da agricultura. Era a subsistência da casa, era realmente a agricultura da minha avó. O meu pai era pedreiro, mas também acabou cedo, com 35 anos ficou inválido, ou ganhou uma invalidez, digamos assim, e depois foi a minha mãe da costura. A minha mãe vivia da costura, era costureira. Viviam em casa da sua avó materna, era isso? Estava a falar? Sim, não? sim, era. Sempre, portanto, nascemos ali, vivemos ali, e os meus pais ainda lá estão, portanto, na mesma casa. Já não é bem a mesma casa, mas o sítio ainda é o mesmo. E a sua mãe não tinha irmãos? Tinha um irmão que foi para o Brasil, Ok. que eu nunca conheci. Mas foi e ficou lá. Foi e ficou, e acabou por falecer sem nunca, da minha parte, nunca o conheci. O meu avô realmente ainda o conheci em 86, ele veio cá há 2 meses. O que é que se lembra da casa da sua avó? Como é que era A casa era uma casa de agricultor. Como é que Portanto, era? o pátio era térreo, portanto não era cimentado, estava dividido em 2 partes, uma parte ligada à casa, onde pronto, nós estávamos, quando estávamos dentro de casa, estávamos no pátio, digamos assim, e depois tinha uma outra parte, mais ligada à criação de galinhas, de porcos, de vacas, e, portanto, e estava vedado e a gente, por exemplo, para passar para o quintal, tinha de passar por ali. Era assim, era o estilo de vida da altura, realmente. Era assim, Tínhamos de ter uns sapatos para atravessar, tínhamos de ter uns sapatos para vir outra vez, sapatos que eram umas sandálias e uns tamancos, na altura era assim. Felizmente tudo mudou, com o passar dos anos realmente, pronto, a minha avó acabou com esse tipo de criação e conseguiu-se realmente criar ali outro estilo de vida, outras condições de vida realmente, e ainda bem. E agora já não há pátios assim, mas pronto, era realmente, era a nossa infância, era assim. Havia escola primária em Valdivia? Havia. Eu na altura, quando eu entrei para a escola, foi na altura que fizeram a remodelação da escola, portanto isto em 70. Eu comecei a minha escola primária, o meu primeiro ano de escola, a minha primeira classe, andei em 3 sítios. Nós fomos daqui para a Ermida, íamos daqui para a Ermida, tínhamos lá estar às 8 da manhã. Com 6 anos íamos sozinhos por aqui, perdidos. Íamos a pé para lá. Então não havia escola aqui? Estava em remodelação, portanto a gente no primeiro período, portanto, que foi até o Natal, estivemos na Ermida, tínhamos aulas de manhã das 8 ao meio-dia, vinhamos embora. Ainda era um bocadinho a pé, quanto tempo levava? Ainda são 2 km e pico. Pois, ainda é um bocadinho. Não digo 3, porque não serão 3, mas 2 km são quase certeza. E era tudo pinhais, porque agora vai-se por ali fora e já tem casas, mas antigamente não, era pinhais, e aquilo que me ficou desse período foi as corridas que a gente levávamos dos indivíduos da Ermida. Nós quando vinhamos embora para casa no final das aulas, era cada corrida à pedrada, que aquilo era uma loucura. Portanto, mas tivemos de suportar a coisa e correu bem. Do Natal até à Páscoa já tivemos aulas no Baudilho, mas mesmo assim ainda foi num barracãozito que encontraram perto da associação onde sou presidente, e tínhamos nós aulas de manhã e as raparigas tinham aulas de tarde. Depois da Páscoa já fomos então para a escola nova, lá em cima, na parte de cima da aldeia, e fomos para lá
ainda antes da inauguração, e a inauguração foi feita, salvo erro, em meados de maio, coisa assim no género. Tinham aulas separadas de raparigas? Ou foi só nesse período? Até à terceira classe tínhamos, havia uma professora para as raparigas e o professor para os rapazes. Nós só... E nos intervalos não se juntavam? Não era fácil. A minha ideia era que realmente não havia junção, porque havia um recreio para as raparigas e um recreio para os rapazes. É evidente, pronto, havia sempre aquele saltar do muro, que o muro também não era muito alto, mas não tenho ideia realmente dessa junção. A única junção que havia até à terceira classe era realmente quando um dos professores faltava, porque eram marido e mulher, mas pronto, tinham as suas vidas e se um faltasse então era o outro que dava as aulas e era a única maneira que tinha junção. Depois na quarta classe, foi quando apanhei, no final da quarta classe, dá-se o 25 de Abril, mas portanto a classe, logo de início, em 73, já foi feita mista, rapazes e raparigas. Inclusivamente a classe era preparada com um rapaz e uma rapariga em cada secretária. Portanto, já houve ali uma mistura, mas mesmo assim não foi fácil. Por que é que aconteceu essa mistura antes do 25 de Abril? Não faço a mínima ideia. Sim. Não tenho essa noção. Depois, e aliás, o 25 de Abril passou por como se nada acontecesse. Tem-se alguma memória? Não, a memória que eu tenho foi isto, se calhar já no dia 26, deduzo eu que fosse 26, porque 25 ainda era muito cedo, mas a professora levou realmente jornais, e tenho essa ideia, a professora levou jornais, o dia pode não ter sido a 26, mas eu deduzo que tenha sido a 26. Levou jornais a dizer que tinha havido uma revolução em Lisboa, mas quer dizer, falou-se nisso muito ao de leve, não ficou nada marcado e a aula continuou na mesma como se nada acontecesse. E, portanto, e aqui, sinceramente, quase nem... Eu tinha 10 anos na altura, portanto não tenho ideia de se ter passado nada de especial. Depois, nos anos a seguir, é que ainda aconteceu, porque havia aí umas situações de alguns indivíduos que eram acusados de colaborar com a polícia, com a PIDE, digamos assim, e portanto a coisa desenrolou-se assim de uma certa maneira, mas também tudo calmo, malta que saiu, foi viver para a cidade, para a ilha, e na altura ainda não era cidade, era vila, e portanto a coisa ficou por ali e a aldeia continuou calma e pacata, como até agora. Depois já da primeira classe, depois das obras já terem terminado, já estar aqui, como é que era a rotina de... Nós tínhamos aulas de manhã e tarde. Nós íamos de manhã, logo às 8 da manhã, e na quarta classe aconteceram situações em que nós íamos para lá ainda antes das 7 da manhã. Houve ali uma fase de estudos que a professora facultou, porque havia ali colegas que moravam ali perto da escola, e ela facultou a chave e nós íamos antes dela chegar para estudar basicamente os mapas. Era mais a geografia realmente que a gente ia estudar. E foi assim situações, com 10 anos, eu levantar-me às 6 da manhã para ir para a escola, mas pronto, fazia-se, ia-se para lá. Almoçavam na escola? Não, nós víamos almoçar a casa. Víamos almoçar a casa, na altura nós aqui não tínhamos nada disso. No final do dia chegavam a casa, faziam os trabalhos de casa, ajudavam, como é que era? Era brincar, era saltar fora logo de casa o máximo que se pudesse. Nós tínhamos aqui, e a minha infância foi passada basicamente com um primo da minha mãe e com os colegas aqui. Isto na altura ainda não havia, o terreno era por aqui baldio, era terreno de cultura, digamos assim. E era brincar por aqui. Tínhamos um primo da minha mãe que tinha uma máquina de debulhar o milho, e a minha vida nas férias era passada com ele, e andava com ele a puxar a vaca e em cima da máquina, eu só queria andar ali em cima. Mas pronto, depois também passou, depois entretanto fui para a ilha. Foi quando foi para o ciclo? Depois passei para o ciclo, e no ciclo tive duas fases. O primeiro ano foi diferente do segundo, porque no primeiro ano ainda fui de bicicleta. Eu tive de ir de bicicleta para a ilha, não havia autocarro. E foi onde na escola onde é agora, esquece-me agora, onde é a secundária. Pavilhões. Aliás, a escola que fiz depois do segundo ano, fomos lá para baixo, onde é agora o Ciamar, e aí já tínhamos autocarro, mas depois regressei cá acima e os pavilhões continuaram na mesma. Eu fiz até ao meu 9º ano, fiz o primeiro ciclo, fiz o 7º, 8º e 9º, onde repeti no 7º e repeti no 9º, em pavilhões completamente velhos. A escola atual,
começou-se a construir precisamente no meu último ano de escola. Aquilo era tudo aberto, a gente ia para onde queria, era poça, jogávamos a bola no meio da água, mas foram completamente diferentes, anos completamente diferentes. O primeiro ciclo a gente vinha de noite, bicicleta por aí fora, e é como digo, atualmente a rua que nos leva à ilha é casas por tudo quanto é lado. E na altura não, tinha 2 ou 3 casas, meia dúzia delas no máximo. E nós vinhamos por ali com 10 anos, 11. Era terrível. Era terrível. Éramos garotos. Não pensava. Não se pensava nisso. Mas era terrível. A gente vê agora realmente. Porque eu digo muito, eu tenho o meu neto com 11 anos e ele não tem capacidade de passar aquilo que nós passámos com 10 anos. Não tem. Aliás, os pais nem sequer o deixam sair de casa. Mora num beco com saída, anda ali. Mas se ele sair mais uns metros que banhar na Estrada Nacional já é terrível, já é o fim do mundo. A gente ia sem problema nenhum. Esta capela foi construída em 76, salvo erro. Os andaimes eram de madeira. A gente andava por cima dos andaimes de madeira, devemos subir lá acima à torre pelo andaime de madeira. Sem problema nenhum. A gente não pensava no... Quando terminou de estudar, o que é que começou a fazer? Eu comecei logo a trabalhar, aliás, eu já tinha trabalhado e podemos andar um bocadinho mais para trás. E eu, por exemplo, nas férias pois como eu estava a dizer, nas minhas férias dos 11, 12 e 13 anos, andei a trabalhar nas obras. A cartar de tijolo e cimento, a abrir... Estava o seu pai? No caso não era o meu pai, eu andava com um padrinho meu, irmão do meu pai, e tinha uma empresa de construção civil e eu fui trabalhar nas obras. Puseram-me a cartar a pedra de afiar as colheres, que eu nem sei quantas vezes é que eu a fazer por caminho. Era um bloco enorme, mas pronto, fui e entretanto também já tinha feito férias na Vista Alegre e depois, quando saí da escola, eu queria trabalhar, não queria ficar e o meu pai arranjou-me maneira de eu ir trabalhar numas bombas a gasolina que havia em Ilha, junto ao jardim. Teria os meus 16 anos, 16, 17 anos, já. Eu tinha já feito um ano as férias na Vista Alegre, entretanto fui acabar o 9º ano e depois logo a seguir fui para as bombas da gasolina. Entretanto, saiu-me outra vez para a Vista Alegre, eu fui para a Vista Alegre, andei lá 2 anos, ao fim de 2 anos passei para uma outra empresa que já acabou, que era a Quinta Nova, e entretanto, nessa passagem da Vista Alegre para a Quinta Nova, casei. Com 19 anos. Casou muito novo. E ainda bem. No caso, ainda bem, que portanto, se calhar foi alguma imaturidade na altura, mas correu bem e cá estamos. Já casado fui à inspeção, mas não fiquei livre. Fiquei livre, tinha alguns problemas a nível dos braços, que ainda hoje continuo, e portanto livrei. Eu casei com 19, passado 2 meses fiz 20, ela já tinha 20, ou fez 20, como é que é? Ela fez 21 passado 2 semanas. Passado tempos também fui pai, portanto fui pai de novo. Agora, eu com 23 anos já era pai de 2 filhos, portanto já ficou... Onde é que estavam a viver? O que é que foi? O meu pai tinha um terreno e uma casa que me cedeu e fomos para lá viver, portanto tivemos essa vantagem logo no arranque. Portanto, ajudou-nos bastante e por lá ficámos. Entretanto, o terreno foi mesmo doado de vez e lá estou, há 39 anos. A minha esposa, na altura, não trabalhava. Tinha feito uns trabalhos ainda de solteira numa empresa também de cerâmica, mas de cerâmica de azulejos e mosaicos, essas coisas assim. Entretanto, deixou de trabalhar e aguentámos ali a vida durante uma série de anos. Os primeiros 6 anos, mais ou menos, ela ficou em casa, depois começou a trabalhar e até hoje nunca mais parou. Com alguns problemas, algumas dificuldades, mas... Não continua sempre ligado à cerâmica também? Não, porque entretanto, como saí da Quinta Nova, arranjei um emprego na metalurgia, numa fábrica de alumínios, até hoje, 37 anos e meio já que estou lá, e a partir de irei lá acabar a minha vida laboral. Que diferença
diferenças nota em relação ao mercado de trabalho de quando o senhor começou a trabalhar e daquilo que é hoje? Está muito diferente. Está muito diferente. A perspectiva de trabalho da minha juventude aqui ou seria carpintarias ou Vista Alegre. Ou mar, porque também foi muita gente aqui ao mar. Da minha idade já nem tanto, mas antes de mim ia muita gente ao mar e era a agricultura. Agora, a agricultura que se faz é mais uma agricultura de hobby, digamos assim. As pessoas têm o seu trabalho e vão cultivando o seu quintal e pouco mais. Há aí uma outra pessoa que realmente tem uma agricultura intensa, mas é muito pouco. As carpintarias que havia, se calhar está aí uma, duas a trabalhar, não existe mais, e é a Vista Alegre, continua a ser a Vista Alegre. Agora, a formação que se fez das pessoas levou-as para outro tipo de trabalhos, para escritórios, para outro tipo de empresas, e portanto atirou-as para Aveiro, para Coimbra, sei lá, aqui zona de Vagos também tem uma zona industrial muito grande. Portanto, está muito diferente realmente. A perspectiva na altura era muito pequena, a escolha não era muito grande. Agora não, agora há um palmarés grande de escolha que realmente leva ainda bem, é que as pessoas possam escolher o seu tipo de trabalho. Foi vendo as pessoas a saírem da aldeia ou algumas a viver aqui e a trabalhar fora? Algumas, há aqui pessoas realmente, porque também vieram muitas pessoas de fora para a ilha. Portanto, há muitas pessoas que eu agora, e a malta nova então, há muitos que eu já nem os conheço. Eu posso dizer que se calhar aqueles que moram aqui, porque vejo-os aqui com alguma frequência, mas já nem sei de quem é que eles são filhos. Portanto, isso de uma certa forma também foi bom. Trouxe um outro tipo de relações que... Mas houve uma altura em que quando o Sr. João tinha 20, 25, 30 anos, as pessoas continuavam a viver aqui ou, como há pouco estava a dizer, iam viver para a ilha? Os meus amigos continuam aqui. Continuam aqui. A malta da minha infância e eu convidei a minha malta solteira toda. Eu tinha, no meu casamento, tive pai, umas 30 pessoas solteiras, portanto jovens, que era realmente a malta da altura. E continuam aqui basicamente. Infelizmente alguns já desapareceram. E é nessas alturas, quando eles começam a desaparecer, que a gente começa a pensar na vida, que a realidade começa a aparecer. Houve aí há uns 2 anos atrás, 3 anos talvez, 2 anos, que bateu aqui muito na malta nos 56, 57 amigos com quem eu convivia, que desapareceram, e é nessa altura que a vida nos começa a bater fundo. Mas é como digo, a malta da minha juventude basicamente continua a morar aqui. Muitos foram trabalhar para fora e alguns ainda lá estão, mas já regressaram. Houve muita imigração para o estrangeiro? Alguns foram. Para que países? França, Estados Unidos, Suíça. Alguns nem sequer chegaram a regressar, mas alguns ainda lá estão, mas alguns também já vieram. É a saudade da terra, acho eu. Eu que nunca tive saudade da terra, porque sempre cá vivi. Portanto, acho que realmente as coisas trazem-nos cá. A tradição da minha juventude era basicamente os jogos de malha. Lembro-me de realmente ir ali para cima, para a zona, na altura não eram cafés, eram lojas, que serviam bebidas. E haver ali realmente os torneios de malha, jogos de malha, era todos os sábados, todos os domingos, nós íamos ver a malta mais de idade a jogar à malha. O carnaval, isso é os carnadores, portanto, é realmente aquilo que, uma marca que fica sempre. Depois era a festa da aldeia, que no caso nós chegámos a ter pelo menos 2 festas que eu me lembro, não sei se havia mais alguma, mas pelo menos 2 festas nós tínhamos. Era a de Espírito Santo e salvo erro era a de Mártir, mas não tenho, assim por Santos eu não vou lá. Sei que havia realmente 2 festas, mas não me lembro os Santos. Essas eram as festas religiosas? Religiosas daqui, basicamente era o que havia. A festa religiosa cingia-se à missa do dia, a procissão e o baile no sábado, no domingo à noite, e depois mais tarde lembro-me de haver também baile na segunda-feira, e as festas ficavam por aí.
vinham os carneiros e as ovelhas, que vinham, havia dois grupos de pessoas, um dali da zona de Salgueiro e outro de Ilha, que vinham com os seus rebanhos para matar na sexta e no sábado, para as pessoas fazerem a caçoila do carneiro para a festa. Então vinham os rebanhos e as pessoas escolhiam o carneiro que queriam, como é que era? Normalmente era assim, ou então ou escolhiam um carneiro, no caso de quererem o carneiro ou os meios carneiros, ou então aguentavam ali numa altura e levavam uma peça de carne, ou um pernil, ou uma coisa assim no género, portanto era o que estivesse a sair. Quem não queria meio carneiro ou o carneiro inteiro, levava aquilo que estava a ser cortado na altura. Nós íamos assistir à matança dos carneiros e à desmancha. Era ao ar livre, não havia cá condições de higiene quase nenhuma, mas pronto, as pessoas levavam, aquilo era logo feito na hora, nem havia tempo do vírus pegar na carne. E basicamente as festas, para nós garotos, era realmente assistir à matança da ovelha ou da cabra, normalmente eram ovelhas. E depois era a festa em si, que era um arraial, andámos aí rua abaixo, rua acima, a seguir com a arruada no sábado, depois a procissão no domingo, a procissão tínhamos de andar mais certinho. E depois eram os bailes à noite até a hora que nos deixassem. Essas eram as festas religiosas, depois havia outras. Outras era basicamente na altura do Carnaval, era a Páscoa, o andar aí, nós é que íamos umas vezes com o sino, outras vezes com a taça de água benta, acompanhar o padre e pronto, e andávamos por aí também. Mas as festas resumiam-se a muito pouco. Mesmo o Natal era feito em casa, portanto não havia nada de extraordinário fora de casa. E as festas daqui basicamente eram essas. O Carnaval de Odilha era no mês antes, portanto, nós sabíamos que os caradores que se reuniam, onde ninguém sabia, ou pelo menos... Mas quem são os caradores? Os caradores na altura era malta nova. E continua a ser malta nova, embora agora já vão alguns mais velhos, ainda há deles da minha idade que desfilam. O Carnaval é feito por homens? O cardador é feito por homens, portanto são homens. Eu posso falar só da minha vivência por fora, porque eu nunca fui cardador. Eu vivi o Carnaval com os cardadores, porque muitos amigos meus foram cardadores, para não dizer todos, mas grande parte deles foram cardadores. Mas a minha vivência do Carnaval foi feita por fora, porque eu na altura tinha um problema, assim, nunca foi um apelo, começa logo por aí. Embora o Carnaval passasse muito lá por casa, com a minha mãe, como era costureira, fazia os narizes para as máscaras, um primo dela, não o outro que eu falei, mas um outro, estava lá dentro, é que trazia os panos para fazer os narizes para as máscaras. E, portanto, havia ali aquela vivência, e depois o tocar do búzio, que no meu caso era um bocado de um cano, ou uma coisa qualquer, era o que fizesse barulho, que a gente pudesse soprar, e andávamos em rua abaixo para cima a tocar o búzio, digamos assim. Nas vésperas do Carnaval, ainda levei algumas cacetadas por chegar a casa fora de horas, mas a minha vivência de Carnaval era isso, e depois era andarmos no domingo e na terça-feira, porque, embora no sendo feriado, a gente, como garotos, tínhamos possibilidade, e não tínhamos escola, tínhamos possibilidade realmente de andar atrás deles, a ripar as fitas e a levar umas cardadas na cabeça quando a gente puxava a fita com força demais. Portanto, e a minha vivência passou-se por aí. Os cardadores é um grupo de homens? Certo. Portanto, solteiros, casados? A minha ideia é realmente, era malta jovem, solteira, que realmente chegava ali a uma fase e vamos para os cardadores. Portanto, andavam ali um mês a enfardar vinho forte e feio. Tem que beber. Basicamente é esse. Eu, como na altura tinha algum problema com as bebidas, portanto, não podia beber álcool, fiquei sempre de fora, embora me dessem a possibilidade de ir para lá com outras condições, mas eu tive sempre um bocado de receio na altura de depois de chegar lá a coisa descambar de alguma maneira. Então um mês antes começam-se a reunir, começam a limpar lá o espaço, e isto, o que eu sei, é realmente aquilo que se falava com os meus amigos, e portanto reuniam-se lá em cima, também podia ser cá em baixo, era um sítio isolado, o que a gente chamava uma casa da eira,
isolada, a limpar aquilo e a reunir-se e a conversar e falam de tudo e mais alguma coisa, presumo eu, se calhar coisas que nem deviam ser ditas, mas pronto, a conversa deve fluir por aí. E depois, portanto, preparam as roupas, preparam as máscaras para sair no domingo de Carnaval e na terça-feira de Carnaval. Portanto, quem é que prepara as máscaras? São eles mesmos. São eles mesmos? Portanto, tem aquela malta, exatamente, tem aquela malta já mais idade, que sai mais que uma vez, que depois ajuda os mais novos a fazer e ensina-os a fazer, e eles têm de se desenrascar. Os fatos normalmente pedem às costureiras para os fazerem. Eles escolhem lá os panos e os designs que querem nos fatos e fazem-nos cá fora. Mas é tudo sigiloso. Porque eu lembro, por exemplo, a minha mãe que fez muitos fatos na altura, mesmo até para nós só eu, no meu caso, só tinha acesso a caso fugazmente, porque assim que entrava alguém fora, aquilo era logo tudo ali arrumado. E muitas vezes nem se sabia, era esse primo dela que estava lá dentro, muitas vezes que levava a roupa para não se saber para quem era aquela roupa, para depois não andar na rua a dizer, olha, aquele gajo é fulano ou cicrano, não, nem eu mesmo tinha acesso a determinadas situações. Aí eles ficam mesmo disfarçados, ninguém os consegue conhecer. Não é fácil. A gente normalmente conhece pela fisionomia deles ou a maneira de andar, porque pronto, eles nem sempre andam a correr, nem sempre andam aos saltos. Há alturas que eles andam e dizem, olha, aquele indivíduo é fulano. Porque mesmo até o próprio calçado e até mesmo as roupas, a gente quando sabia de quem eram determinadas roupas, eles trocavam entre eles, o calçado trocavam Agora, pronto, há malta, tenho lá alguns amigos já da minha idade plena, que a gente já os conhece ou pela barriga, ou a gente já sabe quem são. Também, exatamente. O próprio tipo de perna, portanto, nós já os conhecemos, mas há muitos que a gente ainda não chega lá. O que eles fazem é o que toda a gente vê, quer dizer, eles saltam, cardam principalmente as mulheres, interessa lesma. Ninguém sabe muito bem o que é o cardar, porque o cardar vem realmente do cardar da lã e o próprio instrumento vem daí e consta-se que as primeiras cardas eram realmente cardas de cardar. Mas pronto, aquilo mudou, já no meu tempo eu já não me lembro desse tipo de cardas. No meu tempo as cardas eram cardas lisas. E portanto o cardar é realmente o ato de passar a carda e eu pronto, continuo a dizer, é de fora porque lá dentro nunca estive. O gesto que eles fazem é tal e qual como a gente vê as senhoras a cardarem lá, portanto, e passam a carda ou de cima para baixo ou de baixo para cima, mas quer dizer, o gesto identifica basicamente aquilo. Também fazem aos homens, mas quer dizer, o foco deles é as senhoras, raparigas, portanto, basicamente isso que eles é o foco deles. É uma despedida, quer dizer, a maneira como eu vejo o cardador é uma despedida do solteiro, digamos, de uma juventude e entrado numa outra fase. E, portanto, há realmente essa saída, esse interesse no sexo oposto, digamos assim, porque, por exemplo, a gente vê mesmo até os caretos lá em cima, eles basicamente vão às moças, vão às raparigas, portanto, o cardador não é, pronto, e isto é a minha maneira de ver e é assim que eu decido, que eu decifro a tradição. É realmente uma despedida da infância para uma outra idade. Aqui tivemos alguma dificuldade, houve anos em que foi um problema para encontrar pessoal para sair e aí entram os casados. Os casados não têm poder de decisão lá dentro, mas eles entram por falta de pessoal, por falta de... Eu, por exemplo, não fui e nas gerações a seguir a mim, muita malta desapareceu, deixou de ir ali, porque começou-se ali a criar uma situação de alguma complicação. O facto do álcool entrar com frequência afastou muita juventude. O meu filho, por exemplo, foi uma das situações que o levou a não participar também. E, portanto, os casados tiveram de se manter mais tempo e ainda continuam a sair alguns, para realmente que a tradição não morresse. E eles andam pela rua
alternativas ou têm um percurso fixo? Não, isso eles andam para onde querem. Inclusive nós que temos o carnaval organizado, nunca conseguimos, e de certa forma nem queremos, porque isso cria realmente, continua a misticidade que eles têm. Nunca conseguimos que eles realmente fizessem um percurso. Eles sabem que a gente que sai, que o nosso curso que realmente entra na rua e depois aparecem e vão andando e fazem as voltas que lhe apetece, saem do curso, entram no curso, fazem aquilo que lhe interessa realmente. Um grupo secreto? Digamos assim, porque a gente nunca sabe onde é que eles saem, nunca sabemos mais ou menos a hora que eles saem, porque nós, como começamos o curso a uma determinada hora, sabemos que mais 5, menos 5, eles aparecem. Mas a partir daí ninguém sabe mais. Muitas vezes vamos perguntar onde é que eles andam. Olha, vá por aí rua abaixo, rua acima, que eles andam a aparecer em qualquer altura. E é assim que realmente eles funcionam. E de certa forma ainda bem que é assim. Há esta história dos carnadores, mas depois há outro carnaval para além dos carnadores. Pronto, porque desde sempre realmente a aldeia sempre teve determinados grupos. Havia pessoas que, não sendo carnadores, ou que já foram, mas depois fora deles, organizavam aquelas cegadas e andavam aí rua abaixo, rua acima, com os mascarados, com umas brincadeiras. Eu lembro-me de uma que era um ventilador. O ventilador é um aparelho que se usa para separar o milho ou o trigo da palhuça, digamos assim, e andavam aí com um ventilador com farinha e andavam com uma máquina de sovatar, molhavam as pessoas e a seguir davam à manivela do ventilador, portanto as pessoas ficavam logo ali com a farinha toda colada. E nós decidimos realmente, tínhamos por exemplo o Carnaval da Garotada, que ia para a ilha e nunca se via aqui no Valdilha, não saíam no Valdilha, e nós decidimos realmente juntar isso tudo e fazer um carnaval onde realmente a coisa fosse mais organizada, portanto não houvesse tudo ao molho e fé em Deus. E foi assim que começou. Conseguimos trazer as escolas para desfilar no Valdilha, as escolas, neste caso a nossa escola, para desfilar no Valdilha, e aí juntámos mais alguns grupos que decidiram, convencemos, digamos assim, a desfilar. E foi crescendo até... Os grupos são daqui ou vêm? Não, já veio. Inicialmente eram só daqui, depois conseguimos trazer um grupo da Gafanha da Nazaré. Entretanto, trouxemos também, já tivemos grupos de algumas aldeias aqui vizinhas, e agora inclusivamente temos duas, uma do Boco e outra de Sousa, que ainda é uma distância razoável, trazê-las e para vir desfilar connosco. Quem organiza o Carnaval é a Associação Os Baldas. Exato, certo. É assim, e a associação tem duas datas de nascimento, digamos assim. A associação, como associação legal, aparece em 1998, mas nós já existíamos desde 1974. A primeira atividade do grupo, digamos assim, foi em 74 com a queima de Judas, e durante muitos anos foi a única atividade que teve. Fazia a queima de Judas na Páscoa. Na altura criou-se um bocado de instabilidade na aldeia, porque fazer uma festa pagã na altura da Páscoa cria assim uma... E na altura mesmo até a própria queima de Judas era assim um bocado complicada, criticava determinadas situações e criou realmente algum conflito. Entretanto, com o passar dos anos, conseguiu-se desenvolver a queima de Judas de uma outra maneira. E então, e principalmente depois que realmente nós nos formámos como associação, não podíamos entrar em determinados conflitos. E começámos a decidir fazer uma queima de Judas onde nós queimávamos um indivíduo que trabalhasse connosco. A queima de Judas ou a sua origem é o queimar alguém que... Queimar entre aspas. Exatamente, faz um boneco e o boneco é que é queimado, e esse boneco simboliza uma determinada pessoa que normalmente cria algumas dificuldades dentro da aldeia. Basicamente, isso seria a queima de Judas. A nossa queima de Judas não é assim. Mas em 74... Seria basicamente isso.
As primeiras ainda tinham um outro condão, que o testamento era feito por nós jovens. Eu entrei mais tarde, eu começo ali na 79, 80, a trabalhar, digamos assim, e havia, nós malta nova, na altura conhecíamos toda a gente, principalmente os jovens, e então deixávamos um testamento aos jovens daquilo que, houve qualquer coisa que aquele indivíduo fez, então nós vamos criticá-lo por aquilo que ele fez. E fazíamos-lhe uma deixa, a herança do testamento de Judas dele era qualquer coisa que o levasse realmente a refletir no erro ou naquilo que fez. A partir de determinada altura nós decidimos mudar e o testamento continua a deixar, atualmente deixa coisas sem nexo, digamos assim, mas a pessoa que é queimada é uma pessoa que fez bem à terra, ou principalmente à associação. Porque nós chegámos a uma conclusão que não se vai gastar dinheiro, e nós chegámos a gastar, numa das queimas de maior valor, chegámos a gastar quase 5 mil euros, passou dos 4 mil euros, só em fogo de artifício. E portanto não se vai gastar dinheiro numa determinada pessoa, ou a nomear determinada pessoa, porque ela fez mal. Portanto tem sinal de ser a pessoa porque ela fez bem. E atualmente é assim que nós trabalhamos realmente. A pessoa a quem a festa é feita é uma pessoa que fez bem ou à terra ou à associação. E portanto isso acabou com os conflitos da Páscoa, digamos assim, e portanto atualmente vive tudo em paz. Mantém essa tradição. Mantemos essa tradição. Este último ano, como é que foi a queima dos Judas? Correu muito bem, tivemos lá a Comissão de Festas a explorar o bar. Esta festa correu muito bem. Já não se fazia festa, salvo erro, há 2 anos, ou 2 ou 3 anos que não se fazia festa. E não só, porque não havia comissão para trabalhar. E nos finais do ano passado houve uma malta nova que decidiu juntar e vamos fazer a festa. Mas não é a Associação Os Baldas que faz a festa? A festa religiosa não, nunca fez. Uma festa religiosa. A festa religiosa. Portanto, eles trabalharam muito bem e fizeram uma festa. A nossa festa, a queima de Judas. Então há a festa religiosa na Páscoa e depois... A festa religiosa na Páscoa é uma... Portanto, porque a Páscoa em si obriga a que aqueles dias de Páscoa não haja festa pagã. E, portanto, nós fazemos uma festa pagã no final, na Páscoa. Portanto, isso criou, nos primeiros anos, criou muito conflito. Isso deixou de existir a partir do momento que nós mudámos a filosofia da queima de Judas. Portanto, a coisa acabou, está tudo bem, estamos todos em paz, a aldeia não tem problema nenhum com a queima de Judas. No caso, este ano foi o moleiro, vocês já devem conhecer, o Sr. Urbino, foi ele e normalmente a pessoa vai e participa, ou assiste, pelo menos, no caso ele assistiu à festa e, portanto, a festa em si coincide realmente de sexta para sábado, nós penduramos o boneco, identificamos a pessoa que vamos homenagear. Depois, o sábado é à noite, portanto, fazemos uma procissão, digamos assim, um funeral, que no caso até saímos mesmo de casa dele, com uma urna. Já houve pessoas a entrar dentro da urna e a vir na urna por rua abaixo. Volta e meia levantavam-se e criavam ali aquele... Ultimamente não tem acontecido, mas pronto, fomos para a associação e depois tivemos um espetáculo que, portanto, a enaltecer, neste caso, as virtudes dele e os defeitos dele. No caso, tínhamos a padaria de um lado, tínhamos um boleiro do outro. O diabo, digamos assim, a tentar dar cabo da vida à padeira. O espetáculo este ano correu muito bem e, portanto, foi muito bom. O que é que vocês fazem no Carnaval? Vocês, a Associação Os Baldas? Portanto, o Carnaval nós temos já uns determinados grupos. No caso temos 8 ou 9, olha, a verdade agora também me está a falhar. Grupos que realmente se disponibilizam a fazer o seu carro e o seu grupo fazem realmente aquela... Nós baldas limitamos-nos a organizar. Nós tratamos da burocracia toda, entregamos algum dinheiro disponibilizado pelo nosso trabalho e pelo protocolo que temos com a Câmara, disponibilizamos algum dinheiro a esses grupos, nunca chega,
porque nós temos um carnaval que neste momento está com um investimento acima dos 20 mil euros e, portanto, temos de arranjar dinheiro para isso tudo. As entradas que nós cobramos nunca nos dão dinheiro para isso, mas pronto, nós tratamos disso. Tratamos de toda a parte burocrática, licenças, seguros e essa coisa toda, e os grupos é que trabalham. Portanto, fazem os carros, as vestimentas dos seus grupos, fazem as danças e, portanto, depois nós só nos limitamos a metê-los na rua e orientá-los. Mais tradicional, portanto, não há música brasileira, é uma obrigatoriedade que nós temos, é que não há música brasileira. A música, a parte verbal terá de ser portuguesa, a música depois pode ser uma música de fora, até pode ser brasileira realmente, mas quer dizer, nada de samba. A música não pode levar a pessoa a, olha, isto é um samba, não. Tem de ser uma música mais tradicional, digamos assim. E é uma das particularidades que nós temos realmente, é essa. E a associação tem outras atividades para além do Carnaval, da queima Carnaval, queima de Judas. Fazemos alguns passeios, temos um grupo de bombos que este ano já teve algumas saídas, torneios de malha, aliás, os torneios de malha até acabaram, porque deixámos de ter pessoal e, portanto, não valia a pena estar com tanto trabalho a organizar para ter 2 ou 3 equipas. Torneios de matrecos, caminhadas, fazemos essas coisas assim e depois temos o pão, saímos várias vezes com o carro do forno. Este ano já participámos em algumas atividades, além das nossas festas que fazemos, onde temos pão com chouriço e o pão normal, pão com bacalhau. Já estivemos no Festival de Pão da Albergaria, Festival de Pão de Portugal em Albergaria, tivemos a Festa do Pão organizada pela Câmara no centro de Ilhavo, Rádio Faneca, Festa da Vista Alegre, agora iremos ter no próximo mês o Festival de Bacalhau. Já aí há uns pedidos para participar em mais algumas atividades. Tem o quê? Tem uma carrinha e vendem... Nós temos um carro que o carro tem de ficar estabilizado, portanto é transportado e depois é colocado num sítio e cozemos lá o pão. Mas fora disso temos uns outros fornos, por exemplo, para a Albergaria, a Câmara transportou-nos os fornos para a Albergaria e cozemos lá em Albergaria. Para o Festival de Bacalhau, a Festa de Pão é a mesma coisa, levamos os fornos para lá e trabalhamos lá. E depois temos outras situações, por exemplo, agora proximamente teremos aí entre 230 a 250 pessoas das Jornadas Mundiais da Juventude que vêm aí, ajudam-nos, vão-nos ajudar a cozer e depois no final comem aquilo que se trabalhou. Há um pão característico de Valdilha. A pada é o pão tradicional. Temos também o bolo doce, ou o folare. Muita gente confunde o bolo doce com o folare e basicamente é quase a mesma coisa, mas há uma diferença. Que é da Páscoa, que atualmente já se come quase o bolo doce e o folare tudo. Pelo menos o bolo doce come-se quase todos os dias. Por que é esta tradição tão grande do pão em Valdilha? Eu acho que tem a ver com as condições que levou ao seu aparecimento. Nós tivemos muitas azenhas, na altura movidas a água, até 45 há dados que reportam pelo menos 14 azenhas movidas a água aqui nesta zona, entre o Val das Maias e a Vista Alegre. Foram 14 azenhas, eram reportadas 14 azenhas até 1945. E depois temos realmente uma área que levava à cultura do trigo principalmente e ainda de algum milho. Na altura, em 45, levaram-nos as águas para Aveiro, vieram aqui buscá-las para alimentar a cidade e, portanto, parte das azenhas, grande parte, a maior parte, na altura ficaram só ou 4 ou 5 que foram motorizadas. Entretanto, mesmo dessas já só existem 2, que mesmo assim ainda, pronto, alimentam as nossas padeiras. Depois, havendo realmente farinha e o trigo que levava a fazer a farinha nas nossas azenhas, veio um meio de subsistência. Nas casas, e aí reportamos novamente à infância, normalmente eram só os homens que trabalhavam por fora e seria o único rendimento mais fixo que as casas teriam. As mulheres obrigavam-se realmente a ter mais alguma coisa
para comer e através daí para vender por fora. Portanto, algumas aventuraram-se a Aveiro, Gafanhas e por aí fora a ir vender o pão, porque tinham essa capacidade, tiveram essa ideologia realmente de produzir mais e levar para fora. E a partir daí elas começaram a aparecer e Valdilha tinha, a gente dizia muito, era casa sim, casa não, havia uma padeira. Eu digo muito, eu moro numa rua que pouco mudou da minha infância, não tem saída, e muito agora ainda tem algum caminho de terra que sai, mas na altura não tinha saída e tinha mais padeiras a trabalhar do que atualmente no Valdilho. A gente farta-se fazer contas e aquela rua que tem 200 metros, 300 metros, tinha 10 padeiras a trabalhar. Atualmente são 4, só mesmo na aldeia são 4 a trabalhar, mas quer dizer, aquela rua era enorme. Nós, por exemplo, quando começámos com a associação, eram 25 ou 26 padeiras a trabalhar no Valdilho. Portanto, e elas vão desaparecendo, porque é uma vida dura, é um trabalho basicamente noturno. E depois a padeira de Valdilho tem um problema, embora isso comece realmente a desaparecer, que é a padeira de Valdilho cozia o pão, ia vender o pão e tinha tratado a família. Portanto, ninguém queria ter essa vida. Agora já começa ela a cozer, já tem alguém que depois aparece mais tarde para ir vender, e, portanto a vida começa a ser diferente. O problema agora, acho eu, é que a nível institucional, digamos assim, governamental até, se calhar, o nosso pão é olhado como um pão industrial. E o nosso pão usa alguma maquinaria, mas o nosso pão não é um pão industrial, não pode ser tratado como um pão industrial. É um pão manual que realmente leva o seu trabalho. Não é um pão que a gente chega ali e olha, dê-me 2 pães e o pão sai quente, porque a pessoa vai ali a um frigorífico e tira uma massa e vai põe a cozer. O nosso pão demora muito tempo a ser feito. Entre a parte da amassadura e a saída do forno leva pelo menos 3 a 4 horas garantido de tempo de trabalho, onde a padeira nunca para. A padeira amassa, a seguir tem de ir começar a pôr lume ao forno, depois agora já se usa pouco, mas quer dizer, antigamente davam-se as abas, que era uma fase entre a amassadura e a levedura completa, onde ia puxar mais ainda pela massa, depois continua a tratar do forno, continua a tratar dos panais, dos sítios onde vai tender, tende, mete no forno, nesse entretanto tem de fazer comer para a família e, portanto, ninguém queria essa vida e é uma vida muito complicada realmente. Agora tem a vida um bocado mais facilitada porque o amassar já não é à mão, já tem as amassadeiras que lhe facilitam muito a vida, já tem máquinas até para tender também que não interferem, porque continua-se a ter que tender a massa e depois tem de se levar aquela bolo de massa para a máquina cortar. Continua a ter um trabalho manual muito grande, mas pronto, eu penso que agora estas 4 que estão, pelo menos mais uns tempos, vai-se manter sem grandes confusões. Continuamos a ter 2 moagens, e fazem realmente farinha boa, em condições que leva a que o nosso pão tenha uma característica muito própria, que não tem nada a ver. Aliás, as nossas padeiras não usam, tanto quanto eu tenho conhecimento, não usam grandes subterfúgios na massa. É água, farinha, fermento e sal, e portanto está o pão de Valdilho feito. Não há grandes segredos, não há nada, grandes aditivos, acho eu. O grande problema do pão, acho que são os aditivos que lhe põem. E o nosso pão, feito de uma forma muito básica, aguenta bastante tempo, sem grandes confusões. Acho que basicamente é a grande característica do nosso pão, é isso mesmo, é aguentar-se muito tempo sem... Aliás, o pão ao fim de 2 ou 3 dias, acho que para mim é o ideal do nosso pão. Embora sair do forno quentinho, com manteiga, é uma categoria. As padeiras passaram muito. O facto porque a atividade da padeira nunca foi muito legal. Porque
era um meio de subsistência, um meio de sobrevivência, digamos assim, e portanto tentava-se ter um maior ganho, e pagar impostos não é bom para ninguém. E portanto a padeira tentava realmente declarar, sei lá, declarava 50 padas e levava se calhar 60 ou 70. E as fiscalizações apareciam e quando elas sabiam, quando uma era apanhada que comunicava que havia uma fiscalização em tal lado, elas tentavam desviar-se. Então por onde é que elas se desviavam na altura? Era por meio das terras. Portanto, e esse é um dos factos que realmente se conta muito, é a fuga das padeiras por meio das terras, do milho, do trigo, e levavam. Porque depois a fiscalização não se limitava, por exemplo, a ficar com o pão que estava a mais. Ficava logo com o pão todo, com o cabaz, com a cesta, ficava logo com tudo. E, portanto, era a vida da padeira que... Isso é uma das coisas que se conta. Agora, era uma vida... Era de bicicleta, inicialmente iriam a pé, mas no meu tempo já pouco... Dizer, se calhar já ninguém andava a pé no meu tempo. Mas de bicicleta com o cabaz andavam bastante, ainda faziam... Ilha para Ilha, o Aveiro, ainda se conta que ali na zona, na fronteira entre Ilha e o Bom Sucesso, há ali uma fonte que conta-se muito que era um descanso da padeira. A padeira parava muito nessa fonte, segundo se fala e se conta. Portanto, iam por aí fora, elas levavam um cabaz na bicicleta e é mais uma das situações, por exemplo, olhem agora o meu neto com 11 anos andar na bicicleta com um cabaz, com algumas 600 padas. A minha mulher, a minha esposa, saiu da escola com 10 anos e foi vender pão. Faziam uma volta enorme, garantidamente faziam mais de 20 km para vender o pão. Saíam daqui, iam para a Légua, faziam essa rua toda até baixo ao centro da cidade, iam para a zona de Aveiro, que a gente chama Arribas, vinham para trás, faziam a cotada, faziam o bairro dos pescadores, depois vinham outra vez para o centro de Ilha, vinham para casa. Quer fizesse sol, quer fizesse chuva, quer fizesse vento, e levava realmente uma bicicleta de adulto, com um cabaz atrás, um cesto, uma saca de pão em cima do cabaz, e mais dois sacos de pão pendurados no guiador. Portanto, e fazer isso tudo com 10 anos, 11 anos, arrebenta com as pessoas todas, mas na altura tinha de ser feito e era feito. Agora, nem eu quase me atrevo a fazer isso. Portanto, eram vidas difíceis realmente, eram situações que se passavam que eram complicadas. Uma história das padeiras, fazerem uma greve antes do 25 de Abril. Eu já ouvi falar disso, mas não tenho ideia. Uma que eu li, mas isso nem foi bem antes do 25 de Abril. Há uma que foi feita na altura, há mais de um século atrás, ou estará a fazer um século. Ainda na altura do presidente Carmona, isso lembro-me de ler a esse respeito. Mais tarde, portanto, deve ter acontecido o mesmo, mas quer dizer, isso já não... Mas essa história que leu era sobre o quê? Precisamente isso, o Carmona fez uma visita à vila, digamos assim, e esteve na Praça da República, e as padeiras chegaram lá, portanto ele veio à varanda para acenar, que é o normal das figuras públicas, dos nossos políticos, é acenar muito ao povo, e as padeiras de canastra à cabeça tiraram as canastras, meteram as canastras no chão e só disseram: nós queremos trabalhar, porque elas estavam a ser muito, lá vêm os tais impostos, estavam a ser muito castigadas e elas só disseram: nós queremos trabalhar, e pôsaram as canastras no chão e entretanto ele disse que se iria resolver o problema delas. Quer dizer, pouca coisa foi feita na mesma, quer dizer, devem ter dado ali um doce qualquer, mas continua tudo na mesma, continuam a castigá-las forte e feio. Continua a gostar de viver aqui, em Valdilha? Continuo, é a minha terra. Não queria viver noutro sítio? Não. Gosta mais aqui na aldeia? Uma das situações que realmente é o facto de ter mudado pouco. Eu sou pouco de mudanças. Acho que realmente deveria haver algumas, não digo que não, mas quer dizer, o facto da aldeia ter mudado muito pouco, eu digo muito, a malta que saiu nos anos 50, 60 para a América ou para a França ou para outro lado qualquer, se vierem aqui não se perdem, porque as ruas continuam basicamente as mesmas, as casas praticamente são as mesmas, há uma ou outra casa mais nova, mas se é mais nova, as pessoas continuam a morar no mesmo sítio, porque há pouco essas mudanças.
As pessoas continuam a morar nas mesmas casas, no mesmo sítio, lá podem fazer uma fachada nova ou podem fazer uma coisa qualquer, mas basicamente moram no mesmo sítio. Estamos perto de tudo, graças a Deus. Quer dizer, temos o centro do município fica aqui a 3 km, Aveiro fica a 10, digamos assim, e portanto, agora, muita coisa desapareceu. Nós, se quisermos, nem falo sequer nas farmácias, porque pronto, mas falta-nos, por exemplo, uma loja, uma mercearia, falta-nos isso, e basicamente é isso que nos falta. E isso já existiu? Isso, nós tivemos uma, duas, três, quatro, pelo menos 4 mercearias, tivemos uma outra padaria. A primeira vez que eu comi pão fora de Odilha era uma padaria que nós tínhamos aqui, que era um café, que ao lado tinha uma padaria que vinha o pão de ilha. O pão vinha de ilha para a senhora vender, o bico, o chamado bico, ou o pão de padeiro, que nós tínhamos as padeiras, mas havia o pão de padeiro. E portanto a primeira vez que eu comi pão fora, aquele pão fofinho que a gente amassava todo e não tinha nada, ficávamos sem nada, foi nessa padaria e tudo isso desapareceu. Mas continua feliz aqui? Continuo. Até porque lá está, a minha esposa era daqui, os meus pais estão aqui ainda, graças a Deus, a minha sogra ainda aqui está, o meu sogro infelizmente não está, mas pronto. Era tudo, estava tudo aqui, está tudo aqui, tenho tudo aqui, escolhi. Os também estão aqui? Já não. Ele está para Coimbra, ela mora na cidade, digamos assim. Mas pronto, com ela estou todos os dias, os meus netos até estão lá em casa agora, vieram passar o fim de semana cá a casa. Normalmente vêm aos fins de semana, os pais trabalham fora, portanto trabalham sempre, é aquele trabalho rotativo, que trabalham ao fim de semana e tudo. Eu, graças a Deus, tenho um trabalho de segunda a sexta e portanto normalmente ao sábado fico com eles para facilitar a vida. Lá está, a mim a mercearia poderá fazer falta e não digo que não, mas temos ali logo o continente ao lado ou uma coisa qualquer desse género, por outro lado qualquer, temos acesso. Daqui a uns anos, quando tiver acesso, começa a dizer que realmente falta, porque começa a deixar de ter acesso, a mobilidade começa a ser pouca e realmente nós temos malta com muita idade que sente essa falta. O talho, por exemplo, já tivemos talho, desapareceu. Porquê que acha que essas coisas desapareceram? É porque há menos gente? Terá sido? A culpa é nossa, porque lá está, começamos. Eu ia ao talho e comprava carne, eu ia à mercearia, comprava arroz ou açúcar ou outras coisas quaisquer, ia à frutaria, eu vou ali a um determinado lado e compro tudo. E portanto começa a haver, só que a gente não faz contas ao futuro, lá está, não pensamos quando somos mais novos. E depois, porque mesmo esta malta que está agora nos 70 e que se queixa realmente com falta disso, nos anos, quando tiveram 40 ou 50 anos iam lá fora buscar isso tudo. E, portanto, um talho, uma mercearia, uma coisa desse género, quer estar aberta, mas quer ter algum rendimento. E, portanto, não tendo, acaba por fechar e vai-se embora. Portanto, a culpa disso não existir é nossa. É uma aldeia pacata, as pessoas são realmente afáveis, gostam de conversar. Eu podia falar no pão, mas não está fácil encontrar pão a qualquer hora. Mas venham, conversem com as pessoas, venham passar um bocado com a gente. Acho que o diálogo, a conversação que podemos ter, acho que realmente é aquilo que nós temos para já e neste momento de melhor para dar.